Graça e paz a todos. Esse vídeo é um estudo que vai responder algumas dúvidas e perguntas suas. Quais são as perguntas que eu mais ouço? Até anotei aqui. São: para que o Cristo? Por que ele veio? Por que ele é necessário? Por que eu deveria aceitar o Cristo? Esse estudo visa responder essas questões de uma forma clara à luz da Bíblia. Então, eu quero já de início ler um texto que está em Colossenses 1:15 ao 22, que diz assim, ó: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros também que, no passado, éreis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Se de fato permaneceis na fé, alicerçado e firme, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essa é uma palavra do Senhor que vai dizer que ele é antes de todas as coisas, que Jesus existiu e existe antes de todas as coisas. Para você entender o princípio, você tem que ir no livro dos princípios e entender o princípio criativo de Deus. Se você pegar lá em Gênesis 1, 25, 26, em diante, Deus está criando o homem. E ele diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A forma do homem é a semelhança de Deus. Deus, ele é trino. Deus é trino. E nós somos trinos. O homem, ele é composto de corpo, alma e espírito. Assim como Deus, ele foi composto de corpo, alma e espírito. Porque ele tem o espírito, ele tem o corpo em Cristo e a vivência em Deus. Então ele criou um alguém igual a ele para se comunicar de forma igual. E colocou nesse alguém a imagem. A imagem de Deus é o Deus invisível. Ele queria se mostrar de forma visível no homem. Então a imagem que Deus vai mostrar no homem é o caráter. São as suas qualidades. Então Deus criou o homem para esse homem, de forma visível, manifestar o caráter de Deus. Então ele deu a esse homem uma qualidade que ele não deu a nenhuma outra criatura. Os animais não têm essa capacidade. Eles revelam o poder, eles revelam a beleza do Senhor, mas eles não revelam o caráter de Deus, porque eles não têm essa capacidade. Tanto é que lá em Gênesis 1:28, Deus os abençoou, como quem diz: você tem uma raça agora você, homem, você é capaz, o abençoado, ele é capaz de representar Deus. Tanto é que quando ele vai para os patriarcas, Abraão, ele diz: ser tu uma bênção, para Isaac ele diz, e para Jacó. Então esses são os que representam o caráter de Deus. Então o abençoado é uma espécie, é uma raça. O abençoado é todo aquele que representa o Deus vivo. Então, quando Deus o abençoa, ele recebe a natureza de Deus. Assim como Adão recebeu do Espírito e recebeu da natureza. Então, Adão, na criação, ele recebe do Espírito e da natureza de Deus. Mas aí, Adão desobedece e ele perde a natureza do Espírito. E essa é a grande questão. E a Bíblia vai dizer que todo aquele que nasce do homem e da mulher, da semente do pecado, ele nasce em pecado. Então não nasce mais homem espiritual depois de Adão. Por quê? Porque ele está em desobediência. A desobediência deles, de Adão e Eva, trouxe sobre a terra maldição. A Bíblia vai dizer, Deus dizendo a Eva: por conta de você, Adão e Eva,
Por conta de vocês, a terra agora é maldita. Então agora todo nascido, ele nasce da natureza da carne, da natureza adâmica, da natureza pecadora. Então, todo homem é nascido em pecado. E quem vive em pecado, nasce em pecado e vive em pecado, não pode alcançar Deus. Então vamos começar a responder a pergunta, para que o Cristo? Então por que o Cristo? O Cristo, ele nasce do Espírito, ele nasce de uma outra natureza. Para ele nascer, há um corte na linha do pecado, na linha adâmica. Há um corte. Jesus, ele nasce do Espírito, ele não nasce da semente do pecado. Então ele nasce sem pecado. E agora, como ele nasceu sem pecado, ele vai se ofertar. Jesus é oferta. Ele vai se ofertar por nós. Então Jesus, ele nasce da natureza espiritual. Nós nascemos da natureza carnal. Então, pela desobediência de um único homem, a Bíblia diz que entrou o pecado no mundo. E pela obediência de um único homem espiritual, entrou a salvação. Então agora, Jesus, ele vem, e ele não vem como plano B. Ele vem como plano A de Deus. Então ele vem nos devolver essa natureza espiritual. Quando eu aceito a Jesus, e ele próprio, ele diz a Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Por quê? Nós vivemos em uma linha reta da natureza humana. Mas quando nós vemos o Cristo, nós saímos da natureza humana, fazemos uma conversão e entramos na natureza do Espírito. Porque o Cristo é para isso, ele nos dá a salvação e nos devolve a natureza perdida em Adão. Mas eu quero explicar que o Cristo não é o plano B de Deus. O Cristo, ele é o plano A. Não estava sobre Adão o plano A. Apocalipse 13:8 vai dizer que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro, o qual traz salvação, ele foi morto desde a fundação do mundo. Romanos 4:25 vai dizer que ele foi entregue pelos nossos pecados para a nossa justificação. Então Jesus, ele se ofereceu para morrer por nós. Pegando essas duas palavras, nós já vamos entender assim, que Jesus é Deus no céu, antes da fundação do mundo. E ele se ofereceu para morrer em função do homem, da salvação do homem. E ele se oferecendo, ele sendo Deus, é como se ele já tivesse morrido. Então agora é como se já tivesse. Então por exemplo, o Apocalipse. O trono branco. Para Deus é como se já tivesse, porque ele já falou que vai ter. Então agora está esperando só consumar. Então a cruz de Cristo é a consumação daquilo que já se decretou no céu. Então por isso que a Bíblia vai dizer que ele morreu antes, no dia que fundou o mundo, ele morreu pelos nossos pecados. Então o perdão pelo seu pecado é anterior ao seu pecado. Porque esse é um princípio criativo de Deus. Deus não criou o homem e a fome para depois criar alimento. Ele criou alimento, preparou o ambiente, depois criou a fome. Ninguém pega Deus despreparado. Então Deus, ele criou o perdão antes do pecado. Porque na sua onisciência, ele sabia que o inimigo de alguma forma faria o homem pecar. Então Jesus é o plano A. Jesus é o plano A de Deus. Então, para que o Cristo? O Cristo é onde está revelado todas as coisas de Deus. João 10, do 14 ao 18, diz assim, ó, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Ele se ofereceu. Tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Ele está falando de coisas anteriores. Então Jesus é antes do pecado. 1 Pedro 1, 18 a 23 diz assim, ó, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, natureza da carne. Mas pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. 20. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente.
Ele foi conhecido, o projeto foi estabelecido antes da fundação do mundo. Mateus 25, 32 a 34 diz assim, ó: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então Jesus, ele é anterior ao pecado. Por isso ele é tão imprescindível. Imprescindível. Se você for analisar que tudo está sustentado na cruz de Cristo, sem ela não dá para fazer nada. Porque a nova natureza, aquilo que Adão perdeu, a completude de vida, está sustentada em Cristo. Então agora, pelo nome de Jesus, nós somos salvos. Pelo sangue de Jesus, nós recebemos a nova natureza. Então nós temos salvação pelo sangue e pelo nome de Jesus. Aquele que confessar crendo será salvo, já é salvo. Quando você confessa Jesus, você está salvo. E quando Jesus ele te salva, o nome de Jesus, ele te salva, ele te tira da lama do pecado. E quando você vem, ele te dá uma nova natureza. E o Espírito de Jesus tira a lama de você, te purifica, te tornando um ser de natureza espiritual. É aquilo que a Bíblia diz de nova criatura. Então, para que Jesus? Não é para que Jesus. Os vídeos é exatamente esse tipo. Para que Jesus? Por que eu preciso de Jesus? Porque todas as coisas no céu e na terra estão sustentadas sobre ele. Foi do agrado de Deus que todas as coisas convergissem em Cristo. Então agora que nós entendemos a criação, que Jesus ele é antes da fundação do mundo, ele nos dá, aquele que o aceita como Senhor e Salvador, ele nos dá salvação e uma nova natureza. E essa nova natureza, que a Bíblia vai dizer a nova criatura, nós vamos falar no próximo vídeo. E depois nós vamos falar as implicações dessa nova natureza. O que ela muda no homem, o que ela muda na vida espiritual, o que é, para que serve, o que ela representa no céu, na terra, o que ela vai fazer com a sua vida, com a sua mente, com a sua alma, com o seu intelecto, porque ela muda tudo. Só para você entender, Paulo vai dizer assim que ele recebeu a nova natureza. E aí ele diz assim, o bem que eu quero fazer, que é da natureza espiritual, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, que é da natureza da carne, quando eu vejo, eu já fiz. E ele diz assim, há uma batalha dentro de mim. Porque a nova natureza batalha com a velha natureza. É o velho eu com o novo eu. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo. Para você entender que o Cristo, para que é o Cristo? Para que é o Espírito? Qual a finalidade? Qual a função? Onde isso vai te levar? Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. E assista o próximo vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus.